Olá, bem-vindos a mais um webinar da Outmarketing. Hoje a gente está aqui com um convidado nosso, que é o Ricardo, cliente, convidado, amigo, parceiro, enfim, é uma boa história aí, né, Ricardo? Vamos falar um pouco sobre a importância do M&A, de como que as empresas podem se preparar para ter um processo de M&A bem estruturado, né? Não pensando somente na questão das ações de todas as áreas, e principalmente juridicamente, né? Então, como a empresa consegue ter essa visão bem clara. E o Ricardo Melo, ele, como eu disse, né, ele é sócio fundador do escritório de advocacia Baldim Melo, destacando-se aí como advogado empresarial especializado em empresas de tecnologia. É também professor universitário e pesquisador na área de IA, então tem aprofundado muito sobre o tema. Sua experiência abrange a estruturação de negócios inovadores, planejamento tributário e aplicações de IA com abordagem que integra direito, tecnologia e inovação. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Agradeço aí sua participação, disponibilidade para a gente falar de um tema que é relevante, que a gente escuta isso diariamente em conversas com os executivos do mercado de tecnologia e B2B de forma geral. Obrigado, Alexandre, né? Obrigado a todos que estão participando conosco aí desse webinar. É um tema que é, eu gosto muito de falar sobre ele. De fato, todo empreendedor, né, que está nessa jornada de empresa de tecnologia, de startup, ele, em algum momento, esse assunto é um assunto que passa pela cabeça, né? Ou se não passa, deveria passar. Então, tô com uma expectativa muito boa para a gente conversar sobre esse tema hoje e estou disposto aí para a gente destrinchar, especialmente os aspectos mais jurídicos e a parte mais burocrática das operações de M&A, compra e venda de empresas, enfim. Muito bom, vamos lá. Então, acho que para a gente só dar uma introdução aí sobre o tema, a gente sabe que o mercado aí tem se movimentado numa velocidade muito alta em relação ao processo de M&A, cada vez mais se fala sobre isso, como você disse aí agora, as empresas em algum momento, né, os executivos, os empreendedores de alguma forma já pensaram sobre isso, ou já nascem pensando sobre isso, enfim. Então, é um mercado que cada vez tem ficado mais aquecido aí. Então, em 2024, né, pegando alguns dados aqui, a gente sabe que o Brasil liderou na América Latina as transações de M&A, e aí a gente tem um número aqui aproximado de 1.674 operações anunciadas e concluídas, né? Então, muitas acontecendo, mas concluídas nesse montante, e movimentou em média aí 4,7 bilhões de dólares em transação, ou seja, teve um aumento relativamente considerável, né? E os dados mostram que 10% em relação ao ano de 2023, ou seja, constante, né, esse crescimento. Esse ano a gente escuta sobre isso muito também, e no setor de tecnologia, né, quebrando esse número do setor de tecnologia, o cenário também é interessante. Em outubro de 2024, o volume de operações de M&A somou mais ou menos 3,7 bilhões de dólares, né, dos 40 totais, 13,7 bilhões, superando os 12,1 bilhões registrados no ano de 2023. Ou seja, é realmente um cenário de crescimento. Cenário de tecnologia, a gente pensa em startups, então tem muita startup também que movimenta né, ela já cresce com esse olhar, já nasce com esse olhar de se tornar uma empresa para ser investida, para ser comprada, para ser adquirida, enfim. Então, é um cenário que realmente ele tem evolução. E outros mercados que a gente tem visto, e a gente navega no B2B de forma geral, apesar de a gente falar um pouco de tecnologia hoje, mas outros segmentos a gente percebe também que é um assunto comum, né? Já tem se tornado mais comum a integração entre empresas, compra, aquisição ou somente a fusão, enfim, vários cenários para poder trabalhar em cima disso, além do segmento de tecnologia e das startups, que eu acho que potencializaram esse assunto, né? Levar esse assunto para todo mundo conhecer o que seria um M&A, ou seja, preparar uma empresa para isso. E aí, Ricardo, para a gente já trazer, né, um pouco aí do cenário, eu acho que a gente pode começar de uma forma mais básica aqui de entender o que é estar juridicamente preparado para uma operação de M&A, né, que é o objetivo da conversa aqui hoje. Então, o que uma empresa precisa ser e o que significa estar juridicamente preparado? Sim. Bom, primeiro com relação ali aos dados, né? Acho que esses dados que tu apresentaste são dados de todos os segmentos, né? E aí tem um dado que eu gosto muito, que é um recorte de tech companies mesmo, de tecnologia, que é um relatório elaborado pela Questum, uma assessoria de M&A que é parceira aqui nosso do escritório, e eles fazem esse monitoramento de deals no mercado de tecnologia ano a ano. Então a gente teve um boom ali em 2021, depois 2022, 2023 queda, mas a gente vê desde o ano passado, 2024 já uma retomada no número de operações. Então assim, consolidadores aí no mercado buscando é,
adquirir soluções específicas para compor portfólio, ou às vezes para adquirir mesmo aqui, hiring, né? Então, contratar pessoas, tecnologia. Então, tem uma série de teses, né, no M&A. E estar juridicamente preparado nesse cenário, né? É olhar para dentro de casa, porque assim, fazendo uma analogia, né, eu gosto de simplificar muitas coisas. O que que eu faço quando eu quero vender, por exemplo, um apartamento, um imóvel? Acho que imóvel é uma coisa bem democrática no Brasil, né? Todo mundo conhece, sabe? Então, um terreno, um apartamento, uma casa, o que que eu faço, né? Eu tenho a parte interna, eu tenho a parte estética, né? Que eu faço ali uma pintura, que eu preparo os móveis, que eu deixo a casa arrumada, mas tem a parte documental também, né? Eu não consigo simplesmente colocar lá numa imobiliária para vender o imóvel se a parte documental ela não estiver redonda. Então, uma empresa, ela funciona, guardadas as devidas proporções, da mesma forma. A gente tem ali questões jurídicas que são deal breakers, né, que de fato elas podem impedir uma operação de se concretizar, né? Trago aqui alguns exemplos, por exemplo, propriedade intelectual, quando ela não está bem protegida, não está bem delineado quem é o titular daquele direito autoral, falando de um software ou de uma patente, se for, por exemplo, uma invenção, parte de regularidade fiscal, trabalhista, acordo de sócios, né, um acordo que estabeleça a governança e como as decisões são tomadas entre os sócios, uma estrutura de capital, né, que na tecnologia a gente chama de cap table, bem estruturada, limpa e organizada, contratos, né, com os fornecedores, com os clientes. Então, basicamente, é uma estrutura jurídica que reflita aquilo que acontece na realidade e que também não vai trazer risco, né, de forma desproporcional para o comprador. Então, o comprador ele está olhando para uma operação dessa, é claro que ele sabe que existe risco, ele vai rodar uma diligência para entender qual que é o tamanho desse risco, mas dependendo do tamanho do risco, isso pode impedir a negociação. Então, eu posso dizer que estar juridicamente preparado, talvez prever essas etapas que vão acontecer ao longo da jornada e já antecipar isso. A gente consegue antecipar isso com muita facilidade. É, Se deixar, às vezes, para a última hora, não vai dar tempo, então é, é necessário que haja essa antecipação. E é interessante ouvir isso quando você fala dessa antecipação, porque a gente escuta muito, pô, sei lá, esse ano resolvi e quero vender minha empresa. E aí alguns, né, empreendedores, principalmente quando a gente pega médias empresas ali, às vezes entendem que é só, preciso organizar, eu já faturo tanto bem aqui, pronto, é só pensar e colocar para o mercado. Mas não é, né? Essa preparação prévia ela é importante. Um dos temas que eu escuto bastante nessas conversas com outros executivos é justamente essa questão, às vezes, até de sócios, porque o contrato de sócio não está bem delineado, e aí, num processo desse, isso se torna um risco, né? Então, estruturar uma empresa, que é uma das coisas que hoje, para mim, é claríssimo, que para quem eu falo que vem empreender, que comenta que está começando negócio, tem um advogado ao seu lado logo no início, que alguns detalhes ali que são feitos no início do projeto, né, no início de um novo negócio, você já está organizando a sua empresa para aquele momento e para momentos futuros, né? Então, você realmente deixar juridicamente preparado para qualquer momento que venha a surgir aí, qualquer negócio que venha a surgir aí, porque às vezes também pode chegar uma empresa interessada no seu negócio e você não está preparado ali por questões simples, né, que são resolvidas por um advogado, mas que a empresa não sabe que tem que ter aquilo. Então, ter essa visão é muito clara e E faz muito. é comum que aconteça isso também, de a ligação acontecer sem o empreendedor, por exemplo, esperar isso. Exatamente. Às vezes o comprador bate na porta, faz ali o primeiro contato, e o empreendedor nem esperava ele nem sabia que era possível vender a empresa dele, nem pensou. Exato. Ele começou a trabalhar ali, empreender, e foi quando chegou um momento que alguém ligou e falou, olha, vamos sentar, a gente tem interesse em adquirir o negócio de vocês, por isso, e por isso, por isso. O empreendedor, se ele não pensou nisso antes, ele vai ter muita dificuldade e às vezes vai perder tempo ali ao longo da negociação, e tempo é muito importante numa negociação dessa. O timing, né? Porque o comprador, ele tem uma tese, ele tem uma estratégia, mas ele tem ali um cronograma também. Então, se ele entender que, por exemplo, para regularizar essa empresa que está sendo adquirida vai demorar muito e aí ele vai perder o timing, é um problema bem grande.
Exato. E a compra, principalmente nesse cenário, quem está comprando tem um objetivo, né? Não é só porque o seu negócio é legal ou me interessa. Ou é porque eu quero aumentar o faturamento, quero crescer meu negócio, eu quero entrar no mercado novo, então ele tem tempo para fazer aquilo acontecer. Muito bom. E aí, pensando justamente nesse olhar aí jurídico, né, das empresas que estão nesse movimento de querer preparar, quais que são os principais desafios jurídicos que você enxerga aí como é, é, primordiais, aí, que você mais enxerga nos cenários que você vê de clientes aí, como o processo de preparação para o M&A? Então, todos os cenários são desafiadores, mas assim, a gente pode pegar os principais, né? Aqueles que são, assim, é, clássicos, problemas que surgem durante uma negociação dessa. A questão trabalhista é um ponto ainda, embora recentemente a gente tenha uma discussão bem aquecida no nosso judiciário em relação à pejotização, ainda assim é algo que preocupa, então, dependendo do nível de pejotização ou nível de, às vezes, estagiários, enfim, estruturas em que, de fato, eu não tenho ali, porque assim, a gente precisa, nessa questão da pejotização, a gente precisa separar, né? A gente tem, de um lado, modelos de negócio que, de fato, eles são compostos por autônomos, e eu trago alguns exemplos aqui, por exemplo, Uber, iFood. Então, eu tenho ali pessoas autônomas que têm liberdade de horário, que têm autonomia para, inclusive, trabalhar em mais de uma empresa. É, esse é um ponto, mas eu tenho a gente sabe que existe a pejotização, aquele que eu pego um funcionário e transformo numa pessoa jurídica. Então, dependendo do grau, né, do nível de comprometimento da minha estrutura de capital humano com esse perfil, né, de contratação, isso pode prejudicar, pode ser um desafio durante um processo de aquisição. Mas esses pontos que durante a diligência eles vão aparecer, muitas vezes eles viram uma contingência que impacta no valuation, impacta na negociação do pagamento. Acho que o principal ponto é o ponto relacionado a aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, assim, as pessoas, né? Tu falaste bem ali o exemplo dos sócios. Então, assim, se eu não tenho uma estrutura de governança, um contrato que diga com clareza, por exemplo, como as decisões vão ser tomadas, e eu não tenho ali um consenso entre os sócios, ou às vezes eu tenho um perfil de sócio que não está adequado com a cultura do comprador, eu posso ter algum problema ali também durante esse processo, durante essa negociação. Então, os clássicos, na minha visão, de fato problema com sócios, problemas societários, estrutura societária, vesting mal registrado, mal formalizado, relação entre sócios sem um acordo claro, perfil, né, comportamental do próprio founder, aquele que muitas vezes é digamos assim, o principal ator ali da empresa que está sendo comprada. Questões trabalhistas também, né? Propriedade intelectual, tem muita coisa, como eu falei, vai aparecer na diligência e vai impactar no preço, vai impactar na negociação. Mas tem coisas que realmente vão ser um deal breaker, o comprador vai olhar aquilo como um sinal vermelho bem forte para não seguir na operação. Legal. Então, existem desafios aí, né, que surgem num processo de preparação, né, para poder juridicamente estar preparado para o M&A ou para uma compra e venda específica. E o que a gente pode ter em mente para não negligenciar? O que realmente dentro de um contrato de M&A ou dentro de cláusulas necessárias ali, a gente não pode negligenciar de forma alguma para garantir que a gente tenha um sucesso no processo. Sim. Olhando pelo lado da venda, né, do que a gente chama de sell side, a gente tem alguns pontos importantes. Por exemplo, o famigerado earnout, né? Que é o que é comum durante essa negociação, que a empresa seja avaliada e uma parte do pagamento ali durante a compra seja à vista ali, ou tem um pequeno parcelamento, mas que não tenha nenhuma condição que vincule esse pagamento. Mas tem uma parte da negociação que muitas vezes fica vinculada a esse earnout, que é o quê? Atingimento de metas ao longo de um determinado tempo, em que o sócio vendedor
ele vai ter um lock-up, ou seja, ele não vai poder sair de dentro da operação, ele vai ter que continuar na empresa entregando resultado. E aí, se ele não entrega o resultado, por exemplo, ele não atinge aquela meta e, portanto, ele não recebe aquela expectativa que ele tinha de recebimento. Muitas vezes a gente ouve operações de compra aí, notícias na internet, né? A empresa foi vendida por 100 milhões de dólares, foi vendida por 200 milhões de dólares, mas muitas vezes, por conta da confidencialidade, a gente não sabe dentro daquele valor, o que que é cash out, ou seja, o que que foi de fato pago ali durante na assinatura do contrato, e o que está vinculado a um earnout, que vai estar vinculado a metas futuras, que é uma projeção que ali em conjunto, vendedor e comprador, eles concordaram que seria razoável de atingir aquelas metas e que se não forem atingidas, aquele valor não vai ser pago. Então, assim, esse earnout, a forma como ele vai ser delineado, a forma como ele vai ser é, registrado ali no contrato, é muito importante que tenha muita clareza e que sejam, de fato, primeiro, metas alcançáveis, atingíveis, e muito objetivas, né? Que não tenha subjetividade no contrato nesse sentido. Um outro ponto, olhando para o lado da venda, para o sell side, é o ponto da não concorrência. Acho que esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes o comprador ele vem com uma proposta de contrato com uma cláusula de não concorrência bem abrangente, assim. Então, basicamente, geograficamente é o mundo inteiro, materialmente é tudo, e tempo é, sei lá, 10 anos, 15 anos. Então, é importante que quem está assessorando pelo lado da venda ali, que o próprio empreendedor, ele tenha essa clareza de limitar de forma geográfica, de forma material e de forma temporal, essa não concorrência para algo que seja razoável, né? Então, por exemplo, o comprador, ele de fato, ele opera em mercado estrangeiro, ele opera no mundo inteiro. Se não, não faz sentido que eu tenha uma não concorrência para o mundo todo, né? Eu preciso ter essa liberdade. Outra coisa, a parte geográfica, né? Não, a parte material em si às vezes é uma descrição muito genérica, então eu preciso delinear de forma mais específica que tipo de operação que aquele vendedor não pode realizar novamente, não pode realizar durante um prazo determinado. Então, essa questão da não concorrência é um ponto de bastante atenção nos contratos, já na fase final de negociação, quando a gente já está negociando o contrato, né? Que é uma das últimas fases da negociação, vai ser o contrato, né? Tem muita coisa que acontece antes. Mas basicamente eu acho que esses dois pontos são pontos assim, tem muitos pontos, né? O contrato ele é gigantesco, costuma ser muito grande, mas são dois pontos bem importantes que é o earnout e a não concorrência. Eu acho que é importante porque ele mexe muito com a expectativa do vendedor e com a liberdade que ele vai ter pós-deal. Exato. E normalmente tem um prazo para esse no compete, né? Essa não concorrência, ele tem algum prazo específico ou depende de negociação caso a caso mesmo? Isso é negociação, tem prazos razoáveis de acordo com determinados mercados aí, né? Então, diria que até 5 anos a gente está falando de prazos, né? 3 a 5 anos de um prazo razoável. Acima disso, a gente já tem que tentar entender o porquê, né? Porque tudo que eu não gosto quando a gente está no meio de uma negociação assim, vem uma cláusula e alguém fala, a gente está fazendo isso porque é prática de mercado. Não, mas espera aí, né? Se está aqui, tem que ter um porquê, né? Por exemplo, se a abrangência da não concorrência ela é uma abrangência territorial, por exemplo, no Brasil, tem que ter um porquê. Então, o comprador ele atua no Brasil, ele atende o Brasil inteiro. Senão, a gente pode diminuir isso, né? Porque a cláusula de não concorrência, no fim do dia, é uma cláusula que limita a liberdade do empreendedor que está vendendo o negócio. Então, quanto mais eu conseguir deixar ela clara, mais liberdade eu vou garantir para ele pós-deal. Legal, muito bom. E quando a gente fala de due diligence, a gente tem aí, né, primeiro, eu acho que vale explicar um pouco, né, talvez fique um pouco confuso para as pessoas do que se trata, e qual que é o papel desse processo de due diligence, da gente ter, principalmente para minimizar risco e pensar em aumentar o valor da própria empresa. Então, fala um pouco sobre isso, que eu acho que também é um processo extremamente importante e acontece, né, em todo o processo de M&A. Sim. Geralmente o processo, ele tem claro, não tem uma regra geral, mas ele vai ter ali um fluxo. E depois da proposta, né, se a proposta ela é aceita, então assim, antes da diligência eu já tenho a proposta, eu já tenho um valor, porque
houve um valuation, né? Foi feito ali uma análise do balanço da empresa, do que ela faturou nos últimos anos e tudo mais. E aí, chegando nessa fase da diligência, ou seja, eu já tive ali um memorando assinado entre as duas partes, um memorando de entendimento, um pré-contrato, uma espécie de pré-contrato. E aí, essa diligência, basicamente, ela vai ser, o papel dela vai ser identificar riscos e passivos ocultos, algo que não tenha aparecido durante as fases iniciais de negociação. Vai verificar a regularidade da empresa e o impacto no valuation, o impacto na proposta que vai ser muito mais o impacto de avaliar se aqueles riscos eles são, e aí tem níveis, né, de, por exemplo, é um risco baixo, um risco médio, um risco alto, né? E aí quanto do valor da operação eu vou precisar contingenciar lá, por exemplo, durante um prazo, para que o comprador ele tenha essa segurança de que se aquele risco se, por exemplo, se concretizar, né? Vamos dar um exemplo aqui de passivo trabalhista. Então, por exemplo, identifiquei ali que eu tenho um passivo trabalhista de, sei lá, 10 milhões de reais. Então, durante ali a negociação, a gente vai pegar, a gente vai contingenciar 10 milhões de reais no contrato e a gente vai liberar esse 10 mil negociados ali com comprador e vendedor ao longo de 5 anos, que é a prescrição trabalhista, deixando uma fatia talvez maior para o final, mas é um ponto que aparece na diligência e que vai ter um impacto direto na negociação. Então, a diligência ela tem esse papel assim de é uma auditoria mesmo, ela é um pente fino na empresa, é um processo que costuma levar alguns meses, então não é uma coisa que é feita em semanas, assim, leva alguns meses. A gente passou por algumas aqui no escritório nos últimos anos e é, eu acho que teve uma, inclusive, que levou ali cerca de 6 meses, 4 a 6 meses para ser concluída, porque é um processo minucioso, né? O comprador ele vai solicitar as informações, vai avaliar, vai devolver questionamentos, o vendedor vai devolver as respostas. Então tem um vai e vem de documento, de dúvidas e respostas bem grande, até o ponto que que os dois lados têm clareza da situação da empresa e aí podem partir para a negociação do contrato e aí contingenciar o que precisa contingenciar, ou até pode acontecer de a diligência revelar e aquele deal não, por algum motivo, não pode se concretizar. Então, o comprador, a partir do resultado da diligência, ele vai olhar para a empresa e vai dizer, olha, viemos até aqui, mas daqui para frente a gente não vai seguir por conta desse risco que a gente identificou aqui, que é um risco que nós não estamos dispostos a correr. Isso aí também pode acontecer. Isso, eu ia perguntar justamente isso. Então, acontece nesse processo de due diligence também de ter o encerramento de não ter evolução, né, do processo de M&A. Acontece, não é para ser comum, porque, como eu falei, ele é uma etapa durante um fluxo grande de negociação. Então, eu já tive ali uma Outros, manifestação de interesse, eu já tive uma proposta, houve uma avaliação já de números, pelo menos houve uma avaliação mais distanciada, mas houve da empresa. E a diligência, em tese, ela seria o momento para definir risco passivo para a gente contingenciar no contrato e negociar pagamento, earnout, valor, enfim. Mas pode ser que aconteça de que a diligência ela revele algo que não estava claro, às vezes nem para o próprio empreendedor. Então, isso também pode acontecer. O empreendedor exato. olhar e falar, bom, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso errado, né? Então, dá, dá um exemplo aqui. Vou dar alguns exemplos até um pouco esdrúxulos, né? Sim, sim. O empreendedor está lá faturando, ele está no Simples Nacional, ele vai lá, começa a aumentar o faturamento, começa a crescer a venda, começa a crescer, 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 ele chega num determinado momento que ele está quase estourando o teto do Simples, o que que ele faz? Ele vai lá e monta uma segundo CNPJ no nome da esposa e Exato. começa a rodar esse Um segundo novo, né? CNPJ Um novo e os dois para a mesma operação, assim, só está distribuindo receita ali, mas assim, no fim, uma empresa só. E aí ele pega e contrata PJ para economizar encargo trabalhista. E aí, enfim, aquilo ali vai se acumulando, mas é uma prática que talvez ele não entenda qual que é o tamanho do risco que ele está correndo. Se chegar no momento desse, de uma negociação e se verificar esses pontos, pode ser que, dependendo do tamanho do risco ali, o comprador não esteja disposto a seguir. Mas, claro, tem um exemplo aqui
é absurdo, não que não aconteça, tá? Sim, É sim, sim. absurdo, Mas mas que é possível de acontece. acontecer, sim, sim. Mas até para dizer que nem sempre é uma má fé do empreendedor, né? Às vezes o empreendedor não sabe mesmo, ele seguiu ali o conselho de um consultor, seguiu o conselho do contador, do advogado dele, ele foi indo, e nem sabia que estava fazendo errado, mas descobre durante a diligência que aquilo ali é um passivo oculto. Exatamente. Boa. E quais são os erros aí com experiências suas, como esse aí que você citou, que já é um erro que às vezes o empreendedor, né, o executivo não sabe o que está realizando ali, mas quais outros erros já reparou aí nesses processos de aquisição que são cometidos aí pelas startups, scale-ups, enfim, empresas de forma geral? Sim. Vou falar dois que, na realidade, eles revelam a mesma coisa. Uma coisa muito importante para a empresa é a estrutura de capital dela, ou seja, como que o cap table está distribuído, como que as ações ou as cotas elas estão distribuídas para o time, né? Para os sócios, na verdade. Então, o que que às vezes acontece? O sócio que é o operacional, é aquele que está na operação, ele pode estar tão diluído a ponto de isso já não ele já perder a, a vontade de seguir com o negócio. Só que para fazer uma venda dessa, muitas vezes eu vou precisar, o comprador vai fazer a aquisição, ele precisa desse empreendedor por mais um tempo, né, para tocar ali a empresa por mais 3, 4, 5 anos. E às vezes o prêmio para esse empreendedor ele é tão pequeno que por sócios que só investiram lá no começo e que agora vão receber um pagamento, né, pelo investimento, é muito bom, né? Agora, para aquele cara que vai ficar ali dentro, pode se tornar pesado demais, seguir nessa operação. Isso pode impedir, inclusive, que a operação se concretize, porque ele pode decidir que não, vou ficar aqui então e não vamos seguir assim. Mas outro ponto que pode acontecer, que é comum bastante no mercado de startups, são rodadas de investimento e aí pode acontecer que no meio do caminho ali houve uma rodada de investimento a um valuation muito elevado, muito acima, né, do que de fato a empresa vale. Porque assim, no fim do dia a empresa vale o quanto alguém está disposto a pagar, né? Não o que está no relatório do valuation, do fluxo de Exato. caixa descontado, o múltiplo X, EBITDA. Tem alguém disposto a pagar? Tem. Ele quer pagar quanto? Olha, ele quer pagar X. Então é isso que vale. Isso vale para casa, isso vale para carro, isso vale para qualquer ativo. E aí, o empreendedor, se ele tomou um investimento, um valuation muito elevado, muitas vezes esse investidor lá, que foi, por exemplo, um fundo de VC, ele pode ter uma que a gente chama de liquidência, de preferência de liquidez, que é uma cláusula que tem no contrato de investimento, que vai falar o seguinte: olha, eu vou investir em ti, se lá na frente tiver uma saída, e tiver, né, pagamento à vista, um cash out, eu tenho preferência sobre todos os demais sócios. E aí pode acontecer, de fato, dessa operação chegar a um ponto de que a empresa está sendo, a oferta para a venda dessa empresa, ela vai beneficiar o investidor, mas o fundador ali, o cara que vai ter que ficar mais 3, 4, 5 anos dentro da empresa, ele não vai ver a cor do dinheiro porque ele tem que limpar o cap table dele antes. Então, essa questão do cap table é uma questão muito importante, assim, sempre que a gente olha para os nossos clientes aqui que chegam no escritório, a gente sempre toma com muito cuidado para entender como que é a base de capital deles, para entender se faz sentido ali fazer uma reorganização, e no começo ainda dá tempo de fazer, né? Agora, quando chega numa fase de proposta, de venda da empresa, aí as expectativas estão lá em cima e é muito difícil fazer uma reorganização nessa fase. O ideal é que se negocie em tempo de paz, né? Porque em tempo de guerra não tem como se negociar. O desafio é muito maior, né? Com certeza. E no pós? E aí, feito um processo aí de M&A, né? Vendo todas as possibilidades de erro, para mitigar qualquer possibilidade de ter reduzir esses riscos que existem, tendo um contrato bem feito, tendo uma análise, tendo due diligence rodando super bem. E o pós? Como que a empresa pode preparar? Porque, como você disse, ainda normalmente vai ter um investimento que vai ter mais um período ainda de ações a serem feitas para concluir aquela transação. E aí tem que ter um pós, né, para poder ter uma governança, ter um acompanhamento, tudo está sendo feito ali dentro do processo. Como que é feito isso? Tem algumas regras para isso? Ou já existem alguns processos pré-definidos para isso? Sim.
Aí é a estrutura de governança que vai estar definida, é, ainda de forma limitada no contrato de venda, mas depois da conclusão ali da venda, pode-se reformular o acordo de sócios ali da companhia, e aí, Hum, tendo esse novo acordo de sócios, vai se, a empresa ali, os sócios, eles estabelecem essas regras de governança. Então, por exemplo, constituição de um conselho de administração, um conselho consultivo, a parte né, das metas, então definição de metas, acompanhamento dessas metas, o alinhamento cultural entre as partes envolvidas é um ponto também importante. Então, é importante que toda essa estrutura de governança lá pós-M&A, ela esteja estabelecida em documentos, né? Então, assim, ou vai ser no próprio contrato da venda, né, ou um documento autônomo que vai ser assinado e negociado depois da venda, mas é importante que essas cláusulas estejam de forma bem clara, ali a responsabilidade de cada parte, olhando mais para o lado que a gente costuma olhar, que é o lado do sell side, o lado do vendedor, né, é aquilo que eu falei antes, ele vai ficar ali no, muitas vezes ele vai ficar amarrado num earnout por um tempo e ele precisa por exemplo, as metas que foram definidas para ele, elas sejam diretamente ligadas à atividade dele. Então, é muito difícil, por exemplo, o empreendedor ele se comprometer a uma meta que foge totalmente do controle dele. Então, vamos supor, uma meta global da companhia que está comprando, uma meta de uma outra área, de um outro setor, é um risco muito grande, porque ele vai entrar num processo de earnout, assumindo uma meta que ele não tem controle. Então, assim, nada do que ele faça pode melhorar ou piorar a situação. Ele está nas mãos, realmente ele fica à deriva. Então, esse é um ponto bem importante. E a parte de alinhamento cultural aí é uma parte mais é complicado. Muitas vezes o alinhamento cultural ele surge até durante a negociação e ele empata ali a negociação, a negociação não vai para frente, né? Tem casos em que para ali porque de fato é muito diferente a cultura de quem está comprando e de quem está vendendo, e às vezes tem um tempo ali pós-deal e as coisas elas vão se ajustando e com o tempo, em tese, é para que a máquina comece, a engrenagem comece a girar de forma mais azeitada, mas é, essa parte de governança ela é bem importante. e, e isso já entra dentro de um processo, né? Então, quem, por exemplo, se eu contratei a Baldinho aqui hoje, Baldinho Melo, poder fazer um processo comigo aqui, me acompanhar no processo, ou, sei lá, um M&A com Outmarket aqui com uma outra empresa, isso já vai estar dentro do processo, né? Vocês já vão organizar para ter essa governança, quais são os critérios, o que tem que ser analisado no pós ali, para garantir que a gente tenha segurança do que está sendo feito, né? Porque como a transação ainda não foi concluída, então nesse período ainda preciso me resguardar caso alguma coisa venha a acontecer de forma errada. Com certeza, isso é um ponto de negociação, né, durante o contrato. Então, é, essa governança pós-deal, ela vai ter que estar bem clara durante a negociação do contrato. Às vezes, a negociação do contrato é uma das últimas fases, né, do M&A. E aí é uma fase também que costuma levar um tempo, porque é um contrato que ele não é um contrato como boa parte das pessoas estão habituadas, né, a conta de locação ali que tem 10, 12 páginas. Ele é um contrato bem extenso, que ele vai prever no detalhe uma série de situações, inclusive se houver earnout, por exemplo, quais são as metas, quais são os KPIs, enfim, como que quem pode mudar essa meta, né? Porque às vezes o cenário do mercado ele pode impedir a concretização dessa meta. Isso tem que estar previsto em contrato também, né? Agora, né, a gente está vivendo, por exemplo, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e que pode impactar, né? Com certeza impacta todos os setores da economia, mas tem setores que podem ser mais impactados do que outros. E aí, se eu estou no meio de uma operação dessa, com uma meta para ser batida ali para receber o meu prêmio lá no final do earnout, e acontece, inicia uma guerra comercial dessa que impacta diretamente a minha operação, eu preciso ter um gatilho dentro do contrato que permita, por exemplo, ou a renegociação da meta, ou a liberação da meta, alguma coisa nesse sentido. Boa, muito bom. E aí, até pegando essa visão aí de cenários, né? Então, você trouxe um pouco
um cenário comercial global pode impactar num processo que foi definido há um ano atrás que não tinha esse cenário. Então, ainda mais com a velocidade que a gente tem das mudanças, né, dos cenários atualmente. Como que você enxerga hoje, pensando em cenário global, os investimentos M&As no mercado de tecnologia? Você falou um pouco no início ali, mas como que você enxerga esse cenário no mercado de tecnologia, especificamente? Sim. Então, uma redução, primeiro assim, né, o ponto, né, acho que redução no volume de transação, se a gente for comparar ali com o boom de 2021, então Sim. teve uma redução quantitativa, mas não qualitativa. Então, as operações que aconteceram foram operações com mais qualidade. Em que sentido, né? O comprador, hoje, ele está olhando realmente para a geração de caixa, enquanto a gente tinha lá em 2021 aquela, né, aquela questão da cash burn ali, das startups queimando caixa para aumentar a base de clientes e muitos compradores comprando esses processos de aumento de base de cliente. Hoje a gente olha para um mercado mais maduro, né, olhando para negócios que de fato param em pé, que geram caixa, né, e muita consolidação. Então, se a gente for olhar para os principais compradores hoje do Brasil, a gente vai ver que boa parte deles são consolidadores. Então, ali são ou consolidadores, grandes ERPs que estão adquirindo soluções que complementam a solução principal deles, ou soluções, por exemplo, financeiras, né? Eu tenho uma infraestrutura financeira que vai comprando pequenas fintechs para agregar essa base de clientes e esse faturamento também para a sua base. E muita empresa também que tem, por exemplo, uma meta aí de crescimento de receita, pode estar olhando para esse pro M&A como uma estratégia de aumento de receita. Então, de fato, comprar receita futura. E aí, por isso que a gente olha para um mercado mais maduro, porque as operações hoje, elas de fato estão olhando muito para isso, para geração de caixa, né? Inclusive, os valuations, eles estão olhando mais ainda, de forma muito mais detalhada para essa questão da geração de caixa do que a gente teve ali em 2021, muita coisa de expectativa, de número de base de clientes, com essa base, se eu, mesmo não cobrando nada, mas com essa base, se eu começar a cobrar um serviço X, eu aumento meu faturamento para Y. Muitas vezes a gente viu que não foi tão simples assim. Muitas startups cresceram a base, mas não conseguiram transformar isso em receita de forma tão fácil. Mas, olhando para o mercado hoje, então, eu vejo isso, assim, eu vejo um crescimento no número de operações. Muito embora o cenário macro seja um cenário em que, por exemplo, a gente tem uma taxa de juros elevada ainda no Brasil, o Brasil é isso também, né? Se a gente for olhar para uma média, para nossa média dos últimos anos, Exatamente. a gente não está vivendo nada fora do que a gente já viveu algum tempo atrás, né? Mais alto, mas não é nenhuma surpresa, né? É alto, mas não é uma surpresa, assim. Quem tá É, surpreso, talvez é quem nasceu nas últimas décadas aí, que não é, viveu ainda um ciclo desse. E aí, agora me parece que a gente está aí talvez num topo da taxa, né? E pode ser que daqui para frente comecem a surgir novas oportunidades. E esse é um mercado muito, muito bom nesse sentido. boa. Muito bom. Eu acho que quando você fala aí desse cenário, principalmente quando teve aquele boom das startups, realmente empresas, muitas ideias, né, muitos PPTs ali de apresentação, mas sem cliente, sem faturamento, sem receita, e isso é, gerou até uma descrença em determinado momento, né? Teve alguns anos para trás lá que veio justamente isso, que a empresa ela tem que ter, não é só a ideia é ótima, mas aquilo lá não gera negócio, né? É só uma ideia, então fazer essa evolução. E aí até casando um pouco aí pensando em marketing e vendas, né? Porque quando a empresa ela prepara para um processo de M&A, todas as áreas estão envolvidas, seja financeira, compras, enfim, jurídico, né? Claro, mas marketing e vendas também entra. Então essa previsibilidade que uma empresa que ela está organizada com o CRM, com um processo de visão já de custo de aquisição de cliente, o tempo que eu gasto para poder vender para o cliente, meu CRM, meu pipeline, uma oportunidade que entra hoje no perfil de cliente X, eu vendo para ele em 15 dias e faturo tanto e é recorrente ou não. Então, quando você tem essa previsibilidade também em marketing e vendas, dá mais maturidade ainda nesse processo, né? Então, você tem uma startup, uma empresa ali funcionando de um formato em que
o comprador consegue também enxergar que essa geração de receita ela já existe, né? E é previsível. E isso facilita muito aí também, dá mais segurança, né, para o comprador caro de olhar para o seu negócio. Muito bom. E Sim, aí, no fim do dia é isso que importa, é venda, né? exato. Então, tem muito empreendedor que ele é apaixonado pela solução, pelo produto, mas Isso. assim, se ele não tiver venda, ele não tem um negócio, e se ele não tem um negócio, ele não vai conseguir mirar um exit, porque realmente o mercado amadureceu muito nesse sentido, né? A gente passou aquele momento de 2021, então vejo assim que por que vocês fazem aí na Outmarket, né, de estruturar o marketing, criar automação, criar a estruturação de CRM, olhar de fato pro marketing, né, e para o comercial como uma área estratégica da companhia, é essencial para uma startup que está, ou para uma empresa de tecnologia, ou para uma B2B que está pensando em, lá na frente, por exemplo, numa venda parcial ou total do negócio. Porque quem está comprando vai estar olhando muito para isso, para geração de caixa. E vocês são geração de caixa na veia, né? Sim. E aí, eu acho que tem uma conversa que a gente teve com uma empresa, inclusive de valuation, um tempo atrás, e ela trouxe justamente isso. O grande benefício de uma preparação de uma empresa para ser vendida, né, ou ser comprada, o formato que for, mas para ela se preparar para isso, o que, que é? Se não for vendida, se não for comprada, né, se ela não for comprada daqui a um tempo, ela está uma empresa extremamente organizada. Então, você já está com previsibilidade de caixa, você já está com os contratos todos corretos ali para o negócio crescer, ou seja, você organizou sua empresa pensando numa possível venda, mas se não vendeu, está ótimo, você está com o seu negócio organizado e você até viu a viabilidade do seu negócio de crescimento futuro. Porque você Você tem começou a olhar para o seu negócio é, como, e se alguém quiser comprar, vai ser interessante ou não? você tem um benefício colateral, né, É na isso, é frente. saber aproveitar isso. Muito bom. E aí, até pensando nisso, né, se eu quero minha empresa agora colocar para o mercado. Já tinha pensado, mas nunca evoluí nisso, tal. O que eu preciso fazer, né? Quem está com a gente aqui, está escutando a gente aqui, pode pensar e falar assim, o que eu preciso fazer então para fazer minha empresa se tornar atrativa, né? Para que meu produto, que às vezes é na minha cabeça aquele produto é bom, porque eu estou ali há muitos anos trabalhando naquilo, mas como que eu faço para ela realmente se tornar atrativa além só do produto, né? Mas ela tem um olhar interessante para quem tem interesse de compra. Vou falar do ponto de vista jurídico, né, que é o nosso core aqui. Eu acho que a empresa ela tem que olhar muito para a organização, parte de contratos, a parte de estrutura societária. E aí, assim, aqui no Balde Melo, a gente tem a gente tem até um programa, tá? Que a gente ajuda, por exemplo, empresas que têm essa visão. Olha, eu estou buscando rodada de investimento, ou eu estou buscando uma saída futura, o que que eu posso fazer? Esse programa nada mais é do que uma diligência reversa. A gente vai antecipar a diligência que ia ter lá durante a negociação da venda. Então, é um programa que a gente tem aqui dentro da casa, que ajuda as empresas a estruturar e se preparar para essas operações. Mas, basicamente, é olhar para esses pontos que a gente conversou aqui ao longo da conversa. Minha estrutura de meu capital social, minha estrutura de societária, como é que estão meus contratos, como é que está a minha parte fiscal, como que está, assim, a minha empresa, se ela estiver rodando 100% dentro da regra do jogo, ela para em pé? Sim ou não? E se ela não para em pé, entender o porquê. É uma ineficiência é, do negócio, que dá para melhorar, ou às vezes é um problema do mercado, do modelo de negócio que não para em pé, porque essa empresa ela só vai ter uma saída lá na frente se ela, o comprador olhar, né, para ela com uma perspectiva de que não, eu preciso rodar essa empresa 100% fiscal redondo, parte societária redonda, parte de propriedade intelectual, né? Então, basicamente seria olhar para essas verticais, né? Parte olhando aqui as verticais da jurídicas, né? Propriedade intelectual, trabalhista, tributário, societário, olhar para essas verticais e o que que eu preciso melhorar, né? Aprimorar, organizar nessas verticais para que a minha empresa ela tenha de fato, ela seja atrativa para uma operação dessa. Muito bom. E aí, de todos esses pontos aí que são importantes, tem algum que você considera como sendo o principal ou o primeiro a ser analisado
juridicamente pensando, para quem deseja fazer um processo de M&A? Tem um que você vai pôr isso aqui, tem que ser o primeiro, indiferente de Ah, qualquer outro. sociedade. Tá bom. Sociedade. Basicamente, porque assim, muitas vezes o sócio ele tem uma expectativa que talvez os sócios dele não tenham, né? Então, em momentos de vida diferentes, então assim, esse alinhamento de expectativa ele é muito importante. A gente fez um evento aqui no escritório há umas 2 semanas sobre M&A, a gente convidou até o Rafael Assunção da Queston, que é um parceiro nosso aqui do escritório, e ele fez um exercício muito interessante conosco, é, ele fez o seguinte questionamento: qual foi o investimento mais arriscado que vocês já fizeram? Aí o pessoal começou a falar, é cripto, ouro, é, surgiu um monte de situação. Mas beleza. E aí ele fez uma analogia com empreender, né? Porque empreender é um baita de um investimento arriscado, né? A gente aloca todo o nosso tempo, né? A gente aloca todo o nosso dinheiro, às vezes, num negócio que a gente não sabe o que que vai dar. E quando eu faço um investimento arriscado, eu tenho uma expectativa de retorno. Muitas vezes o empreendedor não tem. Então, assim, ter essa clareza, sentar os sócios numa mesa e falar, e aí, onde é que a gente quer chegar? Vamos botar um número aqui no papel? Ah, bota o número no papel, beleza. Cola na parede. Será que para chegar lá, o que a gente precisa fazer? Então, assim, ter essa expectativa, só o fato de ter essa conversa entre os sócios já vai, por exemplo, destravar muita coisa que às vezes estava oculta ali, estava embaixo do tapete, e os sócios não falavam para o outro. E, assim, o dia a dia operacional, o negócio vai rodando e ninguém conversa muito sobre estratégia. Então, eu acho que fazer esse exercício de sair do plano da rua, subir num balão e olhar a empresa de cima é importante e entender a expectativa de cada um, né? Então, na minha visão, o primeiro aspecto que precisa ser consertado é o aspecto societário. Alinhar a expectativa dos sócios e depois de alinhar a expectativa, beleza, é lá que a gente quer chegar? O fulano vai fazer isso, o ciclano vai fazer aquilo, o outro vai fazer isso, a gente vai tomar as decisões dessa forma e coloca isso no papel, que é né, cria ali um acordo de sócios para regular como que as decisões vão ser tomadas daqui para frente. Tendo isso, né, já é um bom caminho, né, para a empresa. Legal. Até porque sem os sócios não vai acontecer nada, né? Se eles chegarem num acordo lá no final, se o início não estiver bem organizado, no final não vai chegar a nenhum acordo. E isso é Exatamente. fato. E é fato porque, como você disse, às vezes os sócios têm objetivos de vida diferentes, né? Então, pô, a empresa para mim é só para gerar uma receita. A empresa para mim não, é a minha vida, eu quero que seja trabalhar nessa empresa e fazer ela ser a melhor empresa pensando em futuro de herança familiar. Então, cada um vai tendo um olhar para a empresa e realmente, às vezes, não existe essa conversa, né? Que o olhar é tão grande para fechar o mês, fechar o ano e bater a meta e gerar receita e resultado que o negócio em si, né, o balão, como você disse, aí não acontece porque não sai para poder olhar. Até sai, mas olha para o número, mas não olha para o negócio, né, do objetivo de cada sócio, não vai no indivíduo. Muito bom. E todo mundo tem cada um tem a sua expectativa. Se tiver essa Exato. conversa que eu falei agora, vai surgir coisa que o sócio ele nem imaginava, né? É, Então faz sentido que essa seja a primeira conversa. exatamente, muito bom. E aí, eu acho que complementando aí do que você trouxe, eu acho que nesse olhar, né, do marketing e vendas apoiando nisso, pensando no outmarketing aqui como a gente enxerga isso com empresas que a gente já atua e já atuou, que já foram compradas, já tiveram fusões, às vezes, né, de junção de empresas. Realmente, esse olhar da previsibilidade, ele funciona quando você tem uma estratégia bem implementada de CRM, então, pensando em marketing, venda e pós-venda, porque você consegue mostrar para o interessado, né, que sua empresa ela consegue enxergar o que ela tem de previsibilidade de venda, o que ela pode gerar de caixa para aquele ano, para os próximos 2 anos. Se eu gerar tanto de oportunidades pelo marketing, eu gero tanto de venda, de acordo com o meu histórico, ou seja, ter essa previsibilidade ela ajuda muito como estratégia CRM. Além disso, a gente traz isso muito para o cliente, que quando ele tem uma estratégia de conteúdo bem implementada, significa que ela comunica muito bem com o mercado. Então, se eu tenho, né, a minha empresa comunicando bem, e se eu tenho sócios ou pessoas da empresa que comunicam com o mercado bem, significa que ela já tem uma chancela de qualidade. Então, o mercado já confia naquela empresa com base em conteúdo. Se eu tenho caso de sucesso,
é mais uma chancela. Se eu tenho prêmio que eu recebo, é mais uma chancela. Se eu estou em evento, enfim, se minha marca está presente em vários locais, isso também reforça, né? Porque eu acredito que eu sei e acredito que a marca ela também tem um valor dentro desse processo de compra e venda, que às vezes você tem um produto muito bom, mas sua marca ninguém conhece, você vale menos. Agora, você tem um produto bom com uma marca que vale, ou às vezes você tem até um produto mediano com uma marca muito boa. E aí você traz, então, trabalhar a marca também é um processo muito importante aí, pensando, né, em desenvolvimento da empresa, não só como compra e venda, mas como negócio, mas principalmente quando a gente fala de compra e venda, porque isso também pode aumentar aí a percepção de valor do seu negócio para o possível comprador. Esse ponto que tu falou agora, eu acho que ele é crucial, né? Muito empreendedor, ele olha pro seu negócio com uma paixão pelo seu produto e ele se compara com a concorrência olhando Exato, para produto. E ele exato, não olha para venda, ele não olha para branding, não olha para uma série de coisas. Então, assim, esse trabalho de tudo isso que tu falou agora, basicamente é o quê? É geração de receita. A consequência disso é geração de receita. E é isso que o mercado premia. Não adianta. Posso exato, ter a melhor máquina do mundo, mas se eu não vendo ela, meu concorrente, que exato. às vezes tem uma máquina mediana e vende mais, vai ter um valor muito maior que o meu. Exato. É o final do o investidor, o comprador, ele está com um olhar para o número, né? Então, ele sempre vai ter, o objetivo dele sempre vai ser algum tipo de crescimento, seja de negócio, seja de faturamento, seja de receita, seja de região, quero crescer numa região específica e isso vai ajudar muito, com certeza. Bom, acho que por isso que é importante que todas as áreas realmente estejam conectadas para que um processo de M&A aconteça com sucesso, né? Não ter somente o olhar de uma área específica, ou só pensar também só no faturamento, né? Estar só no faturamento, mas tem outras questões e nem só em produto. E realmente, como experiência aí de conversas que a gente já teve algumas aí, né, Ricardo, que realmente o olhar jurídico das empresas, o Brasil tem muito isso, às vezes deixa o jurídico de lado, né? Eu tenho um contrato aqui que só de compra e venda de produtos e serviços resolve e não tem um apoio jurídico para poder acompanhar, que é algo que para a gente, no início da empresa, a gente não teve também, a gente foi muito pontual do que precisava, hoje a gente tem esse acompanhamento contínuo justamente por isso, porque no dia a dia a gente precisa de ter esse olhar jurídico, a gente não sabe tudo, e pensando em crescimento e maturidade do negócio. Então, realmente, jurídico está com isso organizado, marketing, vendas organizado, financeiro organizado, compras organizado, produção organizado, pós-venda organizado, enfim, ter essa visão do todo aí como empresa. Então, acho que, além do jurídico, é ter essa visão do todo, mas começar sempre com uma conversa com um bom advogado para poder entender realmente como fazer e a melhor forma de fazer, certo? Muito bom. Isso aí. Isso aí. Então, Ricardo, acho que é isso. Agradeço realmente aí pelo conteúdo. Acho que a gente conseguiu trazer aqui o que a gente tinha conversado há uns dias atrás, de levar um conteúdo que fosse relevante para o mercado, que a gente sabe que a gente escuta isso muito aí de conversas, né? A gente senta para conversar em almoço e todo mundo falando sobre esse processo de possibilidade de compra e venda, mas com algumas dúvidas de como fazer. Então, acho que a gente trouxe aí realmente o conteúdo que era necessário para todo mundo já começar a se preparar juridicamente. Tem o guia, né, que é juridicamente preparado, que a Baldim Melo produziu aí, então quem tiver interesse a conhecer mais, vale a pena, é só acessar esse guia, vai estar aqui na descrição desse conteúdo, de alguma forma. Acessa, porque lá já dá um passo a passo ali inicial para um segundo momento, né? Conversar aí com o Ricardo ou com o time todo aí da Valdim para poder ter mais informações, para conhecer, entender e, antes de qualquer passo, conversar com quem entende sobre isso. Então, acho que é um grande passo aí para poder estruturar o negócio e, como eu disse, né, se não for vender, pelo menos organizar a empresa, deixar ela pronta para ela crescer de forma sustentável. Ricardo, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela participação. Se Bri- tiver mais alguma consideração, eu ia colocar. Obrigado, Alexandre, todo o time aí da Outmarketing. Fico à disposição aí, né, de todo mundo. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, tem o nosso Instagram ali do escritório, que é o @valdimelo, tem o nosso LinkedIn, tem o meu LinkedIn também, pessoal ali, Ricardo Melo Filho. Pode conectar lá, tô aberto para trocar ideia sobre esse tema. É um tema que a gente está cada vez mais aprofundando e vivendo aqui no escritório. Então, quem tiver com qualquer dor e às vezes, pô, tô pensando lá na frente em uma saída, o que que eu já posso fazer agora? Chama a gente troca uma ideia, toma um café e a gente vai ter o maior prazer em ajudar.
Muito bom. E eu assino embaixo que pode confiar, porque é uma empresa extremamente organizada, estruturada e dá o suporte necessário aí sempre que a gente precisa aí também. Carlos, obrigado. Para quem participou com a gente aqui, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até Valeu, mais. tchau, Tchau, tchau. tchau.